Olá, eu sou a Flávia Gazi, esse é o ABC das Minas e a gente tá fazendo uma temporada sobre videogame. O primeiro foi sobre o que é game, então se você não viu, clica lá pra ver. E nesse episódio a gente vai falar sobre impacto de videogame. Quando a gente fala em impacto, é sempre importante a gente entender da onde a gente está vindo. Ou seja, o que você quer dizer com impacto? A gente está falando de uma relação de causalidade, o que o videogame causa, ou de uma relação de correlação? Ou seja, pessoas que curtem games também curtem outras coisas. Isso é muito importante da gente começar a fazer em termos de diferenciação, porque como a gente viu lá no primeiro episódio, o videogame precisa de alguém jogando. Então, por conta dessa interação, a gente parte do princípio que então existe uma relação de impacto causal. O impacto causal de um produto qualquer produto de cultura pop nunca é maior do que o próprio impacto da cultura. Vamos lembrar que videogame é um reflexo da cultura onde ele está. E é por isso que a gente debate questões importantes nas séries, nos livros, nos games, nos filmes, que eles estão mostrando qual é a sociedade que a gente vive e quais são as coisas boas e ruins dessa sociedade. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí a hora que a gente fala de causalidade, especialmente porque no videogame, por muitos e muitos anos, a gente tinha essa teoria de que videogame podia aumentar a violência das pessoas e ser responsável aí pelas mazelas do ser humano. Então, esse tipo de pesquisa que falava sobre relação de causalidade, ela foi muito explorada na década de 1970, 80, 90, começo dos 2000. E de todas as 1 milhão de pesquisas feitas sobre videogame e violência, nessa relação de causalidade, a que chegou mais perto de mostrar algum tipo de relação próxima foi uma pesquisa que demonstrou que 4% das pessoas começaram a ter comportamentos mais violentos. Se você não entende muito de pesquisa, toda pesquisa parte de uma curva normal de probabilidade, ou seja, tem uma galera pra cá e pra cá que significa resultado, e tem um povo que tá no meio, que é uma curva que não dá pra dizer muito que é verdade, assim. E geralmente a gente trata disso com 5%. Então, isso também serve pra pesquisa de coisa pública, que presidente você vai votar. Até 5% é uma coisa que não dá pra ter certeza se isso tá pra frente ou pra trás. Porque tem uma diferença aí de 2% que pode ser que sim, 2% que pode ser que não, e no final das contas você fica meio perdido. Quando a gente diz que existe a potencial relação de causalidade entre videogame e violência de 4%, a gente tá dizendo que dentro da curva normal não existe nenhuma. Zero. A relação de causalidade, por exemplo, entre câncer de pulmão e cigarro é 96%. A relação comprovada entre pobreza e violência é de 78%. Ou seja, a relação de videogame e violência é risível. E daí, então, depois de tentar muito provar essa coisa, que é um pouco difícil de provar, as pesquisas começaram a se focar em outras coisas, que é como o videogame impacta em tudo. Impacta no seu cérebro, nas suas relações. E daí a gente começa a ter pesquisas interessantes. Porque a gente começa a descobrir que certos jogos, especialmente jogos de ação, jogos de tiro, eles promovem coisas muito benéficas no cérebro com relação a reflexo mais rápido, respostas cognitivas mesmo. E sim, eles aumentam por um tempo aquela parte que você se sente muito animado e que isso pode causar uma relação de muito mais excitação logo depois de você jogar videogame, mas isso não significa que você vai se tornar mais violento. Sabe quando você joga Mario Kart por muito tempo e daí você sai na rua e você imagina os cogumelos, imagina as bananinhas, você sabe que não é de verdade. Mesmo que se a gente achasse que era muito real, a gente pularia em tartarugas, tá, gente? No mundo. Isso não acontece, porque a gente consegue assimilar certo grau de fantasia. Então, além dessas pesquisas que são muito interessantes, existem várias outras formas de pesquisar videogame. Uma delas, que eu gosto bastante, é uma teoria que surgiu na psicanálise falando sobre matar monstros. Todas as crianças têm que aprender a matar monstros, porque senão elas não vão saber matar monstros na vida. E a verdade é, o mundo é um lugar angustiante e horrível. Você precisa aprender a matar certos monstros. Você precisa aprender a ser heróico de vez em quando, ser amigável de vez em quando. Colocar essas coisas no lugar é muito importante. E é por isso que muitas narrativas para criança tratam disso. Monstros, sangue, destroça. É quase impossível, por exemplo, você achar uma narrativa feita para crianças que não tem algum grau de violência, porque a violência faz parte do humano. Tem um filósofo chamado Sócrates que dizia que se você não ensinasse violência para crianças, elas não iam aprender. E eu discordo, porque o ser humano é algo em potencial, ele tem potencial para tudo.
E você utiliza desse potencial na sua vida o tempo todo. Num dia só você pode ser fofo, heróico, triste, chateante, violento. E tudo isso numa necessidade de proteger o seu eu, o seu ego. É claro que você precisa tomar cuidado com quais são os seus limites, mas é importante que você também aprenda a se defender. E por conta dessa ligação, começou-se a estudar muito o papel educacional do jogo. Porque se você tá lá vivendo essa relação de uma forma mais integrante, ou seja, você é ativo e não passivo quando você joga videogame, então talvez aprender seja mais simples. E a gente tem exemplos disso nas brincadeiras de criança, que são usadas sim como possibilidades educacionais, e a gente leva isso também para o game. Então, a partir do momento que você pode viver a experiência do outro, talvez não é mais simples tratar de certos temas que são muito difíceis, como, por exemplo, a empatia. Se você tem narrativas diversas nos games, talvez não seja mais, ou a gente não abra a possibilidade de pessoas experienciarem o que é estar na pele do outro, nem que seja dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente que não é igual ao mundo real, mas que certamente mostra a nossa cultura. O impacto dos videogames pode ser muito mais também do que ele é hoje, e é por isso que a gente continua pesquisando. Tem uma autora que eu gosto bastante chamada Jane McGonigal, ela escreveu um livro chamado A Realidade Está Quebrada. E o que ela quer dizer com isso é, o mundo tá difícil e cada vez mais a gente tem mais dificuldades em resolver, porque as coisas vão se tornando mais complexas, a água vai acabar, a gente não sabe mais o que fazer com relação a orgânicos, agrotóxicos, e por aí vai. Quando você joga videogame, você passa 99% do seu tempo errando. A falha faz parte do game. Você passa 1% acertando, que é quando você ganha o jogo. Não é normal você só ir ganhar o jogo. O normal é você passar por tentativa e erro, tentativa e erro. E o que a Jane McGonigal diz é, se a gente consegue gamificar os problemas do mundo e coloca para jogadores que estão acostumados a tratar de falha, muito provavelmente como um grupo coletivo, vão surgir potenciais respostas mais inteligentes do que as respostas de um grupo menor. O que eu acho que faz todo sentido, especialmente porque jogos de cooperação ou jogos quando a gente joga junto, eles tendem a criar novos modelos de pensar para todo mundo que está envolvido, que afinal você está muito presente no jogo, o seu amiguinho também, o seu outro amiguinho também, e vocês têm que chegar a uma barganha de grupo, a soluções melhores. Então, eu super acredito que existam possibilidades de como a gente usa game que a gente ainda mal começou a realmente fazer, a realmente olhar para. E sim, quando você é produtor de algo cultural, é também extremamente crucial que você olhe para aquilo que você está colocando no mundo. Por que você está colocando desse jeito? Como? Faça muita pesquisa. Porque é muito fácil você criar algo que seja muito horrível ou que ensine coisas que estão presentes na cultura que são muito horríveis para diversos grupos de pessoas. Mas isso também pode se tornar uma ferramenta para fazer algo muito bom. O importante é entender o game como ferramenta, não como criatura viva. Criatura viva é as pessoas que fazem o jogo e as pessoas que jogam. O jogo é uma tecnologia. Portanto, ele não é possível, ele não cria perninhas e sai por aí assassinando pessoas. Se ele fizesse isso, estaríamos todos mortos. Revolução das máquinas, é verdade. É a revolução que eu tenho mais medo. Eu sou a Flávia Gazi e a gente tá aqui no ABC das Minas falando sobre videogames. Esse foi o segundo episódio e o próximo a gente vai falar sobre imersão, sobre narrativa e sobre ludologia. Então, clica, fica com a gente.